Olá, seja bem-vindo ao Papo de Líder. Esse canal foi criado para ajudar você a se tornar um líder profissional, forte, influente, desejado pela empresa e desejado pelas equipes e também um líder muito bem remunerado. Eu sou Artemus Alachev e vou conduzir esses programas aqui junto com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e todo líder sofre um pouquinho com isso, ou quase todo, né? Todo líder, ele precisa ter duas facetas, duas vertentes, ele precisa enxergar as coisas basicamente com dois olhos. Olhos de gestor e olhos de líder. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é mais líder ou é mais gestor? Vamos começar pelo gestor. O gestor é uma pessoa que olha números. Ele faz gestão de coisas. A gente não faz gestão de pessoas. A gente faz gestão de setor, de departamento. A gente faz gestão de coisas. Se a coisa funciona ou não funciona, se ela rende bem, se ela não rende, né? Então o líder, o lado gestor, né, desse cargo de liderança, ele traz isso, ele traz essa necessidade de alguém que cuida dos números, que cuida da performance e que faz de tudo para alcançar os números que são projetados, que são planejados. A outra face é o líder de pessoas, é aquele lado da liderança que precisa obrigatoriamente olhar para as pessoas, que precisa se atentar para o ambiente, precisa se atentar para o conforto, para a competência, para as relações que existem dentro dos departamentos, dentro das empresas, das organizações, sejam quais elas forem. Eu vou dar dois exemplos aqui, vocês devem se identificar e identificar seus líderes também dentro dessa característica. Eu queria que você comentasse aqui embaixo qual deles você acha que mais aparece, qual é mais comum. O líder gestor, ele é um líder mais carrascão, é um líder assim que não está dando muita bola para ninguém, né? E ele está preocupado com os números, ele quer chegar na meta, ele quer atingir os objetivos traçados, e isso é o mais importante de tudo. Se as pessoas estão engajadas, não estão, se elas vão conseguir ou não, se elas estão cansadas, sobrecarregadas, isso a gestão praticamente não enxerga, né? Ela é meio cega para esse lado. E você deve conhecer um líder assim, você deve já ter tido contato com um líder que é meio desse jeitão. Ele não dá muita bola para as pessoas. Vai lá e faz, você está ganhando para isso, está tudo bem. É um líder gestor, é um cara que olha mais para números, mais para resultado e olha pouco para pessoas. Qual é a consequência disso? Provavelmente ele tem uma equipe mais cansada, mais desgastada, provavelmente as pessoas não gostem de trabalhar com ele, provavelmente ele tem um turnover alto, as pessoas reclamam muito do jeito como ele reage. E isso é ruim porque traz improdutividade, isso traz uma série de problemas para a equipe e para ele próprio, né, se ele for extremamente gestor. Vamos para o outro oposto. O outro oposto é um líder carismático. É aquele líder que chega todo dia, vai cumprimentar todos os colaboradores, pergunta se as pessoas estão bem, ele está atento sempre ao ambiente, a como as pessoas estão se relacionando. Quando ele percebe alguma coisa que não está legal, ele logo interfere, um relacionamento que não está indo bem, uma intriga, uma confusão, uma perda de comunicação entre uma pessoa ou entre um setor ou outro. Imediatamente ele entra na jogada, ele apazigua as coisas e ele consegue trazer de novo para o equilíbrio. Esse é o líder que se importa com as pessoas, ele está sempre tentando fazer o melhor para as pessoas. E isso é muito bom também, né? Isso tem um lado muito bom, porque as pessoas vão se sentir motivadas, vão se sentir alegres, vão se sentir engajadas, felizes, participando daquele ambiente, fazendo parte daquele contexto. Mas também tem o seu lado que pode ser perigoso, né? Se o líder ele for só humano e ele não conseguir
olhar para as metas, não conseguir olhar para os objetivos e gerenciar objetivos junto com pessoas, ele acaba sendo o outro extremo. Ele é bom demais para as pessoas, mas talvez não seja tão bom assim para ele próprio e também não tão bom assim para a empresa, o que pode trazer problemas para ele, para a carreira dele, assim como o outro. Eu pintei aqui dois cenários distintos e extremos. Né? Você deve estar pensando assim, mas não tem ninguém assim. Tem. Tem, e tem muita gente assim. Mas tem muita gente que é um pouco de cada. Tem gente que é um pouco mais líder e tem gente que é um pouco mais gestor. Você é um pouco mais líder ou você é um pouco mais gestor? Você é a pessoa que dá mais atenção para números ou você é a pessoa que dá mais atenção para as pessoas? E até deixa meio de lado alguns números, nem presta muita atenção, vai olhar para ele de vez em quando, enquanto que o gestor ele está acompanhando ali todo dia. Com qual você se identifica mais? Para qual você tende mais? Uma vez que você conseguiu identificar essa característica sua, você já consegue então começar a entender o porquê que talvez algumas coisas na sua carreira como líder possam estar te atrapalhando, possam estar impedindo o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E é importante a gente encontrar um caminho do equilíbrio nesse sentido. Vou te dar mais um exemplo de um líder que eu conheci num dos treinamentos que eu fiz numa empresa. Esse líder era uma pessoa muito boa, muito dócil. Ela já havia sido liderada por líderes fortes e violentos, agressivos, ameaçadores em outras ocasiões. E ela veio com uma herança, com um pensamento, com uma crença limitante de que um líder precisa ser agressivo, que um líder precisa ser violento, que ele precisa exigir, dar murro na mesa e, se for o caso, ameaçar, criar uma série de desconfortos para que a equipe se mova, né, com a intenção de fugir desse desconforto dele. Por conta disso, ela rejeitou esse padrão e disse: eu não serei um líder que ameaça, que agride, que faz as pessoas passarem mal, se sentirem mal, porque eu já vivi isso e eu sei o quanto dói e eu não quero isso para ninguém. E ela se tornou então uma líder muito humana, muito dócil, muito carinhosa, muito amiga, muito próxima da sua equipe. E o que aconteceu é que ela não conseguia atingir as metas, ela não compartilhava as metas com a equipe da forma correta, porque existe o jeito certo de você compartilhar, não é só ir lá e jogar um gráfico na parede e mostrar onde tem que chegar. Isso não funciona muito bem. Existem estratégias de comunicação que nós precisamos adotar para, junto com a equipe, alcançar esses objetivos. Todo dia a diretoria descia, dava uma olhada, via que não atingiu a meta e eles, assim, esculhambavam ela. Com que objetivo? Tentar fazer ela se mover. O que acontecia é que ela foi ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais pesada, cada vez mais difícil de lidar, até que numa das aulas, né, numa das partes do treinamento, onde ela estava junto comigo, nós abordamos essa questão e conseguimos ajudar ela a desfazer essa visão, né, e a ela entender, ajudamos ela a compreender que ela deveria ser uma gestora, que ela deveria ter um lado gestor e não humano. A consequência disso é que ela criou uma equipe incompetente, uma equipe que não assumia a responsabilidade, uma equipe que não estava lado a lado com ela e pouco se lixava para as metas e para os objetivos que tinham que ser entregues diariamente, com implicações severas na percepção de qualidade que os clientes tinham a respeito dos produtos, dos serviços daquela empresa. Ela tinha colaboradores para fazer determinadas tarefas e, como eles não faziam, ou não faziam completamente, ela entrava na jogada, deixava aquele tempo que ela tinha que ser gestora ou líder e ia para o operacional e se sobrecarregava, e isso se tornou uma tortura. Ela chegou a dizer para mim assim, eu vou embora, eu não aguento mais. Né? Mas depois a gente conseguiu
ajudá-la, e ela se posicionou com bastante conforto dentro dessa função, depois que ela compreendeu essa importância. Então, olha que coisa, né? Nem o equilíbrio às vezes não é tão importante, né? Eu diria que nem a equidade. Vamos dizer que a equidade seja doses iguais, tá? Doses iguais da mesma coisa. Então, eu vou cobrar na mesma dose que eu vou cuidar das pessoas. Só que tem época que isso não funciona, porque as pessoas estão emocionalmente mais abaladas. Então elas precisam de uma dose maior de liderança, de condução, do que uma cobrança, do que uma correria doida atrás das metas. A gente precisa recuperar essa equipe novamente, essas pessoas, para depois a gente trazê-las para a meta. O que eu entendo é que na maior parte das vezes as pessoas não entendem o seu perfil. Elas não se conhecem a si próprias como líder o suficiente para conseguir trazer esse equilíbrio, né? Infelizmente, a gente tem muitos líderes que foram nomeados líderes. Eles nunca foram preparados. Uma liderança, ela precisa ser profissional. Ela não pode ser situacional. Uma das coisas que mais acontece são os líderes serem promovidos porque eles são confiáveis. Às vezes o líder é confiável, ele é honesto, ele é justo, ele é uma pessoa íntegra, mas quem falou que ele é um bom líder? Quem falou que ele sabe conduzir pessoas? Quem disse que ele deseja conduzir pessoas? E quem disse que ele deseja ou gosta de administrar alguma coisa? Eu conheço vários líderes que foram promovidos porque eram confiáveis, mas depois eles demonstraram claramente que eles não gostavam de liderar pessoas. E isso traz uma série de problemas. A pessoa vai fazer o que ela não gosta, vai fazer o que ela não quer. Isso não é bom.